E eu acho que a primeira coisa que eu procuro é essa fase de amadurecimento deles, que não está agora, porque eles agora são, ou seja, os políticos é suposto serem mais robóticos, querem sempre uma resposta preparada, não é? Eu quero procurar no comportamento deles essas coisas. Quando é que eles são hesitantes? Quando é que eles se revoltam? Mas estás-me a apertar aqui, pá. Eu já suei hoje. Já? A sério? Já. Estou só a fazer perguntas fáceis. Primeiro que tudo tem que ter graça. Agora, numa conversa tem dinâmicas, portanto, não tem sempre graça. Apanhar os tais momentos de tensão e depois também, e isso eu faço cortes, que é tentar não polarizar. Ou seja, eu não quero que saia dali um soundbite de, fazer a cama a alguém. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel, este é o 45 Graus. Deixem-me começar por agradecer ao público que esteve na edição especial ao vivo do 45 Graus. No passado dia 12 de julho, no Cinema São Jorge, foi um grande público, 4 grandes convidados e foi uma noite, para mim, pelo menos memorável. Foi uma noite de pensar ao vivo, todos em conjunto, sobre diferentes temas, mas com boa disposição. Foi excelente. Muito obrigado a quem foi. Este é o último episódio antes de o 45 Graus ir de férias. Daí esta camisa, para quem está a ver o vídeo. Durante este período vou republicar 2 episódios antigos que talvez o público mais recente do 45 Graus não conheça. Deste lado, desejo-vos boas férias e até setembro. O convidado deste episódio é Guilherme Geirinhas, humorista, argumentista, realizador e autor, na minha opinião, de alguns projetos mais interessantes no humor dos últimos anos. O Guilherme começou no stand-up e na escrita, como a maior parte dos humoristas da geração dele. O que o torna especialmente interessante, na minha opinião, é que tem sido das pessoas nesta área que têm conseguido tirar melhor partido das novas plataformas digitais. Desde os podcasts, com programas como o Sozinho em Casa, o ADN de Leão, séries de ficção, como a série Vai Correr Tudo Bem, e mais recentemente o programa Bom Partido, que é um programa em que ele tem entrevistado políticos durante a campanha eleitoral nas últimas eleições legislativas e europeias. O Bom Partido tem sido um enorme sucesso e é daquelas ideias simples em retrospectiva. Pôr os políticos a falar à vontade e a partilhar mais o seu lado pessoal. Mas a verdade é que, sendo uma ideia simples, é algo que já há muito tempo se andava a tentar e, na minha opinião, este é de longe o programa que tem conseguido melhor fazer isso. Ou seja, expor o lado pessoal dos políticos, mas ao mesmo tempo pondo-os à vontade. E a verdade é que também é uma ideia cujo tempo chegou. Hoje as pessoas estão, ainda mais do que no passado, à procura de autenticidade, do lado pessoal dos políticos, e isso que criou uma procura por programas deste tipo que o Bom Partido corresponde muito bem. Foi uma bela conversa, ao contrário do que o Guilherme temia, que ele não é grande fã de dar entrevistas, e aliás, agradeço-lhe especialmente por isso, por ter vindo ao 45 Graus. Nesta primeira parte falámos sobretudo sobre o Bom Partido, a origem da ideia, como é que funciona a produção, como é que é feito o guião e a edição, episódios mais marcantes e um aspecto que há em comum, eu diria, com imensos programas e até o 45 Graus, que é o facto de ser importante haver uma certa tensão com os convidados para gerar uma boa conversa. Essa tensão pode ser de tipos completamente diferentes, mas é algo que eu acho que torna muito interessante os melhores programas e o Bom Partido em particular. Espero que gostem desta primeira parte, a segunda parte sai já amanhã. Vamos lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Então, mas até podemos começar por aí. Isto fica já em on. Porque eu quero começar por falar no Bom Partido, que é o que está mais fresco na memória de toda a gente. E eu acho que toda a gente tem curiosidade de saber o behind the scenes, não é? Eu estava-te a dizer agora que nós estamos aqui à vontade e se for preciso, corta-se alguma coisa, não é? Tu dizes exatamente isso aos políticos, como é que tu os pões à vontade? Eu acho que uma coisa que ajuda eles a estarem à vontade, a primeira coisa que ajuda eles a estarem à vontade é eu ir ter com eles. Ou seja, eu não os obrigar. Isto tu me obrigaste todos, que é vir para aqui. Portanto, tu vais ter com eles sempre? Sim, eles não têm que se mexer. Ou seja, eu gravo aquilo, por exemplo, gravei na sede do PS, gravei na residência oficial do Primeiro-Ministro, gravei na Assembleia, na sala Cássio Lino, que é o Presidente da Iniciativa Liberal, onde tem lá a sala deles. E, portanto, eu acho que isso talvez seja uma vantagem para eles, porque eles não precisam de se mexer, não é? Estão em casa, sim. Apesar de, isto que era uma curiosidade engraçada, que é
uma vez que aquilo é um programa de humor, as sugestões deles são sempre de fazer num sítio que seja humorístico. Ou seja, e tu queres o contrário, queres o contraste. Eu quero o contrário, claro. Isso é um ponto importante, porque, ou seja, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu falei com a Mariana Mortágua sobre cerveja, e de facto ela gosta muito de cerveja. E o Bloco de Esquerda sugeriu-nos nós gravarmos numa cervejaria. E como, por exemplo, quem é que foi? Por exemplo, houve uma ideia até do, por exemplo, Luís Montenegro gravarmos num campo de pádel, chegou a falar-se nisso. Ou do o Rui Tavares, claro que seria numa biblioteca, sugeriram isso. E nós nunca, ou seja, isso não acontece, não é para não os deixar confortáveis, é porque, sendo um programa humorístico, tem mais graça falar de cerveja no Senado ou na sala dos Passos Perdidos do que estar a falar numa cervejaria. Exato. Porque o contraste humorístico ou seja, há ali uma certa tensão. Claro, não, exatamente. Há ali uma certa... Sim. Portanto, eles estão confortáveis apesar de estarem num ambiente institucional que faz com que haja uma certa formalidade que eu gosto e que até tem um certo fascínio. Sim. Ou seja, eu até acho, eu não sei, quando dizem, por exemplo, o teu programa, pronto, a forma como conduz aquilo é muito informal. Eu discordo disso, eu acho que eu tenho uma estrutura bastante formal. Como assim? Ou seja, eu acho que é bastante formal o programa tem, como eu acho que não sou muito espontâneo, como eu não sou, eu tenho algumas balizas. Ou seja, aquilo começa sempre da mesma maneira, termina sempre da mesma maneira, tem sempre um formato específico de depoimentos, de inserts, que são sempre iguais. Tem muita estrutura, isso. Tem uma estrutura formal, ou seja, não é... Porque há programas que são muito mais em queda livre, não é que, sei lá, os apanhados, que é uma coisa que não tem assim um plano definido, um vox pop, não, aquele programa tem uma estrutura muito fechada, claro que depois o contexto é informal. Sim, eu estou a perceber quando estás a usar formal, a palavra formal no sentido da forma. Da forma, exatamente. Ou seja, tens uma forma, não é? Muito pré-definida, que depois permite que depois também contrasta com a informalidade da abordagem, não é? Porque é o que as pessoas que querem dizer, não é? Tu és informal na abordagem, sei lá, tratas por tu, por exemplo. Mas parecendo que não, se calhar para quem está a ver, a estrutura do programa é relativamente rígida, não é? É exatamente isso, sim. E mesmo tratar por tu talvez seja até uma defesa de eu não saber fazer, eu não conseguiria conduzir aquele tipo de entrevista tratando na terceira pessoa. Portanto, até é uma defesa. Sim, é uma defesa. Ou seja, eu acho que aquilo parte de um problema meu, de achar que não consigo fazer de uma forma, daquela forma, se tratasse na terceira pessoa. E pronto, é isso. Ou seja, e essa rigidez que tu não é? Foi a palavra que usaste, acho eu, ajuda a que haja sempre essa tensão de, ok, estamos aqui a falar com um candidato a primeiro-ministro, mas num programa que é suposto ser leve, não é? Acho que tem a ver com isso. E essa tensão que tu estavas a falar, por acaso era uma das coisas que eu te queria perguntar, porque eu acho que a tensão é um ingrediente de quase todos os bons programas, bons podcasts, ou seja, há algum tipo de tensão. Certo. Há tensões de vários tipos, porque torna interessante para quem está a ver, não é? Sim. E o que eu noto no Bom Partido é que os episódios mais giros são os episódios que têm algum tipo de tensão, que é para a qual ajuda, tu estás a gravar num ambiente formal, né? Mas muitas vezes tem a ver com a vossa interação. Os episódios que eu gosto mais também são os mais tensos. É isso, era aí que eu ia chegar. Por exemplo, eu adorei o episódio com a Catarina Martins. Eu adorei. Eu saí de lá a dizer, bem, isto foi inacreditável. Porque eu acho que aquilo só funciona se eles não tiverem meia vontade de estar lá. Porque eles têm realmente coisas importantes. Ou seja, eles a seguir àquilo vão falar com o Vítor Gonçalves sobre o PEC, e sobre, sobre exportações, SNS, educação. E, portanto, aquilo é suposto ser uma coisa que o chateia no meio de uma agenda atribulada de uma campanha eleitoral, não é? E, portanto, eu acho que eles virem com essa pouca vontade de lá estar, que eu até acho que eles, se calhar, por exemplo, eu acho que a Catarina Martins até estava com vontade, só que aquilo faz parte da persona. E acho que houve pessoas que interpretaram isso como uma certa arrogância, sei lá, não sei. E eu não concordo nada. Eu acho que, para mim, foi... Eu não sei se não foi entrevista que eu me diverti mais. Eu acho que não vi essa, por acaso. Isso foi quando? Espera aí, foi nas eleições, nas europeias. Por exemplo, nas europeias, exato. Também há, ou seja, há tensões sempre diferentes. A tensão, por exemplo, com o Sebastião Bugalho foi a tensão geracional de eu estar sempre a provocá-lo com a idade. Há sempre pequenas tensões, não é? Isso foi, sei lá, a política é ótima, por isso é que eu gosto de política. Talvez também pela minha... ou seja, aquela coisa, à mesa não se fala de política, eu sempre tive esse contexto em casa, os meus pais sempre falaram muito de política, e eu desde aí que sempre...
sei lá, os podcasts que são de política, e os melhores são sempre com tensão. Por exemplo, O Princípio da Incerteza é um podcast que eu gosto imenso de ouvir, porque tens uma voz da razão, que é o Pacheco Pereira, que é assim, ele moderado, mas depois tens uma tensão sempre latente, que ainda por cima tens, ou seja, mais à esquerda tens Alexandre Leitão e depois o Pedro Duarte à direita, e ainda por cima eles têm representação parlamentar. O Pedro Duarte agora não, que vai ser candidato a uma Era ministro, Câmara, sim. Mas há sempre uma tensão enorme, porque eles estão ali a representar coisas diferentes. E eu acho que, eu não sei se há assim muitos podcasts em que tu tenhas pessoas em funções, assim, uma de esquerda, outra de direita, funções tão importantes, pelo menos, candidatas a câmaras, não é? E essa tensão faz com que ele seja interessante. E, portanto, sim, há um certo desconforto, não é? Da pessoa não estar... pode até estar a gostar, mas não estar 100% confortável, no sentido que se está a esforçar, não é? Eu não tinha pensado pôr as coisas dessa forma, mas no fundo está bem resumido dizer, no caso do Bom Partido, que a pessoa não quer 100% estar ali, não é? Sim, é isso mesmo. Sim, no caso do Paulo Raimundo, dá a vida que ele estava ali tranquilo. Estamos aqui a tomar um café, não é? E é giro se a pessoa estiver. Eu, no fundo, há um lado de mim que não queria estar bem aqui, ou não sei bem se estou a fazer isto bem. Sei lá, isto até, aliás, contrasta muito com o resultado das eleições, mas eu gostei muito do episódio com o Pedro Nuno Santos. Acho que ele teve. Deste segundo episódio com ele. Deste segundo, exatamente. Sim. Eu não sei se vi o primeiro. Acho que também vi. E é um caso dessa tensão pura, porque ele está meio tenso, mas ao mesmo tempo consegue ser genuíno nas respostas que dá, né? Mas claramente ele está ali meio tenso, quer dizer, não sabe bem se está... Sim, e eu acho que o que eu procuro, ou seja, no Bom Partido, é mesmo encontrar essa inquietação, quase, eles não estarem, ou seja, eu primeiro estou genuinamente curioso para os conhecer, não é? Acho que o ponto de partida é sempre esse, mas há uma certa, mesmo, ou seja, todo aquele... que aumenta, isto no fundo, como tu tens cá pessoas de biologia molecular a falarem e data scientists que dizem coisas realmente importantes, e o humor eu acho sempre que é muito mais fácil que isso. Eu estou só a tentar complicar isto e a estar a par dos teus outros convidados e a fazer disto muito maior do que é. Porque isto... um segredo é que toda a gente faz isso, não é? Toda a gente faz isso em relação à sua ocupação. Não, isto realmente... Não, mas eu acho que por acaso neste podcast o que acontece com 45 graus é as pessoas, ou seja, vem cá, sim senhora, falar alguém sobre nutrição macrobiótica, mas vem simplificar. Eu venho falar de uma coisa simples, que toda a gente faz memes, toda a gente faz, mas tentar complicar para parecer que isto é especial. Exato. Mas no fundo, ou seja, isto tem graça ou não tem? No fundo é isto. Sim, no fundo é isso. No fundo é isto, tem graça ou não tem? Mas, ou seja, o que eu procuro no Bom Partido, além do tem graça ou não tem, eu acho que há duas camadas ali e que têm um bocado a ver com essa tensão. A primeira, ou seja, o Bom Partido é uma expressão que se usa naquela altura do amadurecimento, ou seja, ele ou ela é um bom partido para casar, não é? Aquela coisa, és um bom partido. E eu acho que a primeira coisa que eu procuro é essa fase de amadurecimento deles, que não está agora, porque eles agora são, ou seja, os políticos é suposto serem mais robóticos, serem muito... terem sempre uma resposta preparada, sim, não é? Muito confiantes, muito seguros, muito certos. E eu quero ir à procura. Eu não quero, ou seja, não quero saber o que eles fizeram exatamente nesse processo de amadurecimento. Normalmente nos filmes, eu não sei a expressão disto em português, mas é o coming of age, não é? Que é quando tu passas da infância para a idade adulta. Eu quero procurar no comportamento deles essas coisas. Quando é que eles são hesitantes? Quando é que eles se revoltam? Por exemplo, quando é que o Pedro Nuno Santos revolta porque lhe chamam Beto? Quando é que o Luís Montenegro revela que não sabe mudar as cortinas? Isso revela qualquer coisa, não é? Que está lá atrás, não é? Que está nessa altura. E que ele não quer revelar, claro. Que não querem, ou seja, a minha primeira procura é essa, onde é que está essa idade deles do amadurecimento, onde é que eles ficaram? E depois, lá está, no empratamento, como é que eu tento fazer isso aí? Aqui a estrutura formal com a VHS, que era uma técnica usada nos anos 70, 80 e 90 sobretudo, ou seja, tento com isso justificar um bocado, pronto, mas isto estou a complicar uma coisa que aparentemente é simples, mas porque nos momentos em que há uma certa tensão, por exemplo, quando o Luís Montenegro não sabe fazer o pedra, papel ou tesoura, pois não. Isto é uma coisa que devia estar definida até aos 18 anos. Isso diz alguma coisa, não é? Isso, ou seja, ele próprio brinca com isso. Portanto, é um objeto cómico e ele sabe que teve graça aquilo, não é? Portanto, ou seja, eu acho que também há aqui um enorme mérito deles alinharem nestas coisas. Mas eu estou à procura disso, ou seja, eu posso preparar o máximo possível e a preparação, eu acredito, também seja um bocado exaustiva, coisa que eu vejo a forma como tu conduziste e também acho que também deves perder algumas horas nisto, não é? Tu podes preparar o melhor que puderes. Mas depois estas aqui, quando ele de repente não sabe jogar o pedra, papel, nada pode preparar para isto. Nada, e nada podia prever, sei lá. As minhas filhas jogam pedra, papel, tesoura e têm 5 e 6 anos. Como por exemplo o Pedro Nuno Santos não sabia que no Spotify as outras pessoas podem ouvir o que nós ouvimos.
O que nós estamos a ouvir no momento, as outras pessoas podem ouvir, mas ele não fazia ideia, ele ficou super preocupado. Mas isto é contra a proteção de dados e não sei o quê. Com um bocado alarmado. O Rui Rocha não sabia jogar ao stop. Peço para começar a dizer e ele... Mas já me lembro. Aliás, o ponto de partida quando me surgiu assim, vá lá, isto, ok, porque é que eu não faço isto? Foi quando eu estava, já contei isto, foi quando estava a ver uma entrevista nas eleições de 2022 com o Rui Rio, eu acho que era na RTP, não tenho a certeza, e vi aquilo, era uma entrevista de 1 hora, imensas perguntas, e a última pergunta, ou seja, tudo perguntas de política, e a última pergunta era uma pergunta surpresa, que eles não tinham acesso. E a pergunta foi, quando é que foi a última vez que foi ao teatro? E a forma, a reação dele, corporal mesmo, a hesitação, não há mal nenhum se ele não for ao teatro, mas claro, a forma como ele reage, disse, eu quero ver mais esta reação. Este é o melhor momento, este foi o pico da entrevista. Exatamente, claro. E não tem nada a ver com a pergunta, é só a forma como ele reage, o desconforto, a forma como ele, não tinha isto preparado, mas de onde é que vem esta pergunta? Ajuda um bocado a conhecê-los melhor. E pronto, e no fundo é essa procura desse momento, não é? Desse pequeno gag de quando é que eles vão realmente, quando é que ele vai dizer... Há uma pergunta aleatória, eu tenho um momento em que faço aquelas perguntas que é chamada CPI, não é? Comissão Parlamentar de Inquérito, em que lhes faço perguntas curtas e na primeira temporada ao Pedro Nuno Santos eu pergunto se alguma vez tratou a mulher por baby. Eu não fazia ideia. Essa foi muito boa, sim. Mas ele tem esse momento defensivo de apanhaste-me, não é? Ou seja, eu acho graça. Ou seja, e depois mostrou o telemóvel. Mostrou o telemóvel, que também é uma atitude, ou seja, mostrar o telemóvel, que é o que nós fazemos nessa fase de escola, não é? Tipo, olha, mas olha aqui mesmo, como é que eu faço? Portanto, acho que é isso. Ou seja, eu divirto nessa parte de tentar encontrar essas respostas. Ou seja, isto é a primeira parte, não é? E depois talvez tenha também se calhar vem um bocado da minha cobardia de tomar posições. Eu estou sempre a tentar olhar de fora e nunca tomar posições. Tenho um bocado de medo, se calhar, disso, não é? E então, a polarização, não é? Quando hoje em dia vês nós contra eles, eu acho que é um objeto cómico. E, portanto, o que eu tento ali é fazer uma certa... o absurdo da polarização, e por isso é que eu faço, por exemplo, aquelas introduções fictícias polarizadas, e os depoimentos também fictícios, que também têm esse objeto polarizador, vá lá, de exagerar, amplificar coisas que eles são. Portanto, são estas duas coisas assim que me interessam naquilo. E eu acho que o programa tem corrido muito bem por causa disso, né? Porque mostra o lado pessoal e numa altura em que as pessoas procuram cada vez mais autenticidade, né? E conhecer o outro lado e ao mesmo tempo corta com essa polarização, não é? Com essa... Com os sentimentos a que nós assistimos hoje em dia, que é tipo, eu gosto muito daquele político e eu odeio os outros, não é? Normalmente eu odeio a maior parte e se calhar gosto deste, né? E ali tu pões todos no mesmo plano, não é? E vais ver o lado pessoal, o lado a pessoa por trás de cada um, não é? Agora, o que é engraçado, o que me surpreendeu é, dito assim, parece mais ou menos óbvio, não é? Claro, um programa que mostra o lado pessoal dos políticos, depois não fala dos temas de policy, etc. É um programa que vai correr bem. Mas não era nada óbvio. Eu lembro, sabes, a primeira sensação que eu tive quando vi o primeiro episódio, que já não sei quando foi na primeira temporada, sim. Foi legislativas de 2022? Sim, estamos a tê-las todos os anos, não é? Exato. Portanto, eu aí foi a primeira vez que eu tentei. A primeira vez que eu tentei fazer isto foi com as eleições de 2022, com o Rui Rio e com o António Costa, em que eu andei a perseguir os assessores. E aí não deu? Eu troquei muitas mensagens com os assessores, mas não consegui. Mas ainda bem, porque não era para acontecer, pronto. E depois agora, a primeira foi, ou seja, eu acabei a série que fiz, o Vai Correr Tudo Bem, em dezembro de 2023, e havia eleições em dezembro de março de 2024. E eu mal acabo, estava a ouvir, lá está, os princípios de incerteza, estava a ouvir, vários podcasts, li coisas sobre política e pensei, eu adorava fazer isto outra vez. E, portanto, fui recuperar os contactos que tinha, só que os contactos entretanto tinham mudado todos, já não eram os mesmos assessores. Portanto, andei ali ou seja, nessa primeira temporada, talvez tenha sido assim a grande mudança para as mais recentes, em que já temos uma equipa maior, mas na primeira fui eu que fiz os convites todos pessoalmente aos assessores, andava atrás deles à procura de mandar e-mail, sacar o telemóvel. E-mail, sim, telemóveis, tentar amigo de amigo, ver lá isto aqui, não sei o quê. Fazia-me valer muito de serem do Sporting, olha, confesso, que era do Sporting era mais fácil de fechar.
Estou a falar sério. É isso, Pá, foi isso que explicou. O futebol desbloqueia bastantes contactos. Pá. Desbloqueia, ou seja, eu não conhecia as pessoas, mas só ser do Sporting ajuda. Tipo, ok, sim, tu és Sporting. Porque elas te conheciam, claro. Não é o futebol, é teres feito o podcast do Sporting. Sim, sabiam que era do Sporting, mas quer dizer, ajuda essas coisas, ou seja, sim, claro. ver... Eu lembro quando vi o primeiro episódio, que há de ter sido então nas eleições nas legislativas de 2024, a impressão que eu tive foi: isto é o que no programa do Ricardo Araújo Pereira, como é que chama agora? Isto é gozar com quem trabalha. Eles tentam fazer naquela segunda parte há anos e nunca conseguiram. Não sei se concordo. Claro que não vais dizer que concordas. Não concordo. No sentido em que o que eles querem fazer ali é um bocado isso: é desconstruir, é provocar o convidado, ter ali o lado mais pessoal. E nunca resultou, na minha perspectiva, nunca resultou bem. Não concordo. Mas deixa-me só dizer o que é que estás a comparar. Estás a comparar um programa de 1 hora que eu faço no YouTube, em que não tenho agenda nenhuma de publicidade a seguir nem nada. A entrevista deles é muito mais curta. É, claro. Não é? Eu, além de só sair 1 hora, eu estou lá com eles 2 horas. Eu, por exemplo, com o Rui Tavares tive 2 horas e meia. Pois. E eu corto. Eu ia te perguntar isso. Eu corto, talvez, por exemplo, a primeira meia hora é sempre a pior. Exato, é o que eu costumo dizer. A primeira meia hora é sempre a pior. Por acaso. Portanto, tu repara, eles fazem aquilo ao vivo. Reparem que fazem aquilo ao vivo. São 15 minutos, salvo erro. Sim. E eu não sei se tens visto, mas eles têm sempre uma dinâmica de gargalhadas a esse momento, que é uma dinâmica muito boa. É só veres o programa. E portanto, eu acho que é diferente, ou seja, não é o mesmo programa. O programa deles talvez seja mais político. Não é o mesmo programa, mas é o mesmo objetivo. Ou é um objetivo próximo. Claro que o programa não é o mesmo. Fazer rir. Que é fazer rir e é trazer outro lado dos políticos. Quer dizer, trazer outro lado dos políticos. Eu não sei, isto tens de perguntar ao Ricardo, não sei qual é o objetivo deles. Isto não é, atenção, eu não estou a dizer, se em Portugal parece sempre que é uma crítica, não é? Parte disto são constrangimentos do próprio formato, claro que sim, não é? E aliás, o que tu explicaste agora faz todo sentido. Tu primeiro, não estás a fazer um estúdio com audiência, faz uma diferença gigante. Eu vou dizer, por exemplo, eu sentir-me muito mais desconfortável a fazer o que eles fazem. Claro. É muito mais difícil. Exatamente. Ou seja, o que eu faço é muito mais fácil. Mas o facto de ser mais fácil significa que é mais fácil para ti, certo? Mas isso é o menos relevante neste caso, não é? O relevante é mais fácil para o político em questão e, portanto, torna-o mais à vontade com expor o seu lado pessoal e ter uma conversa, certo. Mas lá está. Scripted, mas voltamos ao início. Então, eu vou ter com eles, com os políticos, não é? Os políticos têm que ir à televisão. Exato, é Na isso. televisão, eles são maquilhados. Claro. Eles levam ali com redes sociais em cima deles. Ou seja, há uma certa, não é, uma burocracia toda à volta daquilo que aquilo não é... Intimida, claro. Intimida, não é? Ou seja, eu acho que o mais importante é mesmo isto, os primeiros 15 minutos, a primeira meia hora que eu tenho das minhas entrevistas é sempre a pior. E eu muitas vezes não a uso. Engraçado tu dizeres isso. Muitas vezes as pessoas perguntam porque é que os episódios aqui no 45 Graus são tão longos, e eu dou sempre essa resposta, e é exatamente meia hora. Eu digo, em média... Claro que eu não desaproveito essa meia hora, não é? Mas porque é isso, muitas vezes é assim. A maior parte das vezes é essencial. A primeira meia hora foi um desastre. Isto está a ser um desastre, a primeira meia hora. Vamos em 20 minutos. Temos mais 10 e depois... Sim. O que em média, a primeira meia hora tu estás a ganhar entrosamento. E claro que isto varia muito. Há aqui um desvio padrão grande, não é? Mas a partir daí é que a conversa se torna interessante, não é? Então se tu, uma vez estive entrevistaram para um podcast que tinha meia hora e a pessoa disse, isto é sempre meia hora, uma coisa muito rápida. Quando aquilo terminou eu disse-lhe, terminámos quando isto estava a começar a ter graça, não é? Quer dizer, agora é que eu estava a ter ideias, não é? Pronto, mas ou seja, aí a vantagem de... E vocês podem editar, o que é bom. E repara, por exemplo, nós tivemos a sorte dos episódios foram parar a SIC Notícias e passaram a SIC Notícias integralmente, quer dizer, tiveram um corte ali de 10 minutos, mas por exemplo, olha, qual é que foi o segundo episódio do Pedro Nuno Santos, que todas as televisões de repente corta para direto, porque foi aquele episódio em que o André Ventura foi para as urgências, porque teve aquele momento de refluxo, e a televisão podia ter cortado e mantiveram o programa no ar. Portanto, acho que até foi assim, editorialmente foi um ato de coragem, vá lá. Mas mesmo quando foi para a televisão, o meu programa é diferente. Porque tem os oráculos em cima. Tem os oráculos de a entrevista, ou seja, já não é a mesma coisa. Aquilo já passa a ser televisão e tem uns artifícios que não é... Aliás, eu quando vejo, por exemplo, os depoimentos fictícios, eu fico um bocado assustado. Mas ao mesmo tempo fico, assim que dizes, realmente têm coragem. Sim, porque ficas assustado porque não parecem fictícios por terem o... Não, porque a partir do momento que estão na televisão, eu por exemplo, sei lá, eu vi por exemplo
no X, pessoas interpretarem aquilo como literal. E a primeira vez que vi tive dúvidas. O primeiro clipe que aparece... Mas se tu vês isolado é uma coisa, não é? Pronto. Agora, ninguém... Quer dizer, o episódio com o João Coutinho Figueiredo, há um gag recorrente nos depoimentos que tem a ver com o Estado vai buscar 66%, ou seja, por exemplo, imagina, há uma fotografia dele em bebê e o depoimento era o João Coutinho Figueiredo nasceu de trigêmeo, ele tem 2 gêmeos, mas o Estado levou 2 e pronto, é uma fotografia só com ele. Ou seja, ninguém acha que o João Coutinho Figueiredo tem mais 2 gêmeos, não é? Quer dizer, sim, claro, exato. Sim. Mas se calhar se diz aquilo fora de contexto, só vires aquilo, como aquilo tem uma voz que parece séria. Pronto, mas também não podemos pensar nessas interpretações, não é? Não podes pensar nisso. Mas quando vejo na televisão fico um bocado mais... Okay, mas espera aí, uma pessoa que só entra aqui no zapping pode achar que é verdade, não é? Até porque o consumo é muito diferente, não é? O que acontece com o vídeo do YouTube ou com o podcast é que quem está neste momento ou vai estar a ouvir esta conversa ou a ver esta conversa escolheu fazê-lo deliberadamente. Na televisão... essa correspondência do público com a audiência é muito mais difusa porque há pessoas que foram parar ali e não sabem o que aquilo é. Portanto, para imensa gente, para imensas pessoas, esse clipe que não era genuíno, para elas era uma coisa completamente verdadeira, não é? Porque elas se calhar nem conheciam bem o programa, não é? Sim, mas estamos a falar de uma coisa tão absurda. Eu acho que não há nenhum depoimento que tenha margem para... Sim, e também não... Qual é o problema, não é? Se houver uma... Quer dizer, não há quer dizer, eu acho que, aliás, o que até foi parar eu agora não me lembro, mas acho que o que gerou uma dúvida foi que o Luís Montenegro está numa mota d'água com um miúdo, com o filho, e o depoimento ele era muito competitivo. Quando um amigo raptava um bebê, uma criança numa mota d'água, ele ia logo raptar 2. Pronto, quer dizer, ninguém acha que isto é verdade, não é? Mas realmente houve pessoas que tiveram essa interpretação. O meu objetivo não é enganar as pessoas. Sim, claro, não é tipo, olha o que eu estou a fazer aqui, não é? Quer dizer, estamos agora, por isso é que isto torna sempre um bocado absurdo vir aqui falar destas coisas, porque depois parece tudo irrelevante, e é. Não é. Claro. Não, ou seja, o meu único objetivo com isso é, eu acho que aquilo tem graça. Claro, pronto, agora pode não ter, não é? Claro que pode não ter. E o objeto da graça é de facto nós estarmos aqui numa altura em que há imensas notícias estranhas que as pessoas tomam como verdadeiras. O ponto de partida é esse, a tal polarização. Isso, exatamente, é? Sim. E eu acho que isso tem muita graça. Eu acho que isso pode ser isso é um objeto de média bom. Exato, sim. E que é o que eles predispõem a acreditar nisso, não é? Nessas coisas estranhas. Não é? E mesmo as introduções falsas, lá está, têm que ser suficientemente longe da pessoa, não é? Para ter graça. Porque se eu digo que o Rui Rocha teve uma empresa foi CEO de uma empresa de raquetes de cortiça, é mais provável do que se for a Mariana Mortágua. Sim. Não é absurdo. Não é claro. Tão absurdo. Sim. Mas pronto, gostava de ser mais imediato a dar os exemplos. Sei lá, se disseres aos sucessos do Coutinho de Figueiredo que ele tinha tido 2 Porsches. Sei lá. Olha, mas por exemplo, quem teve um Porsche foi o Pedro Nuno Santos. Foi o Pedro Nuno Santos, exatamente. Exato, lá está, estás a ver? As coisas às vezes não são o que parece. Mas mesmo, ou seja, por exemplo, essa informação, há informações que tu vê, sei lá, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, uma das informações que aparecem em todas as entrevistas é que ele é neto de sapateiro. O Coutinho Figueiredo, uma das informações que aparece sempre é que ele vendia cabides. Isto são coisas que eles querem falar. Claro, exatamente. Né? Ou seja, porque fica bem, ele vendeu cabides. O Rui Rocha apanhou reguadas. Ou seja, isto, eu acredito que quando há aquele briefing no início da campanha, quando há, o que é que vamos dizer aqui nos programas ou de daytime, pronto, isto são histórias que puxam para cima. Pronto, e se calhar eu também tenho essas histórias que eu quero que tu vais buscar, mas tu provavelmente não vais, porque pesquisaste para não falar delas, não é? Portanto, o desafio é não fazer com que eles falem disso. O Porsche, por exemplo, eu acho que é uma história que por acaso ele nem quer falar. Sim, essa não quer. Essa não quer falar. Mas, tu perguntaste-lhe, não? Sim, falámos sobre isso. Mas o desafio é ir buscar as histórias que eles não querem falar, não é? E tu também não estás à procura, acho eu, de histórias com implicações políticas, como é o caso do Porsche. Ou seja, tu queres histórias que eles não queiram falar, mas que digam algo sobre a pessoa. Não necessariamente histórias que... Não sei, porque às vezes há histórias políticas que também têm graça. Não é? Tem graça, eles vão estar muito fechados, não é? Se tu lhe perguntares do Porsche... A questão é que as histórias políticas já foram muito escrutinadas. Ou seja, quando o Luís Montenegro dá uma entrevista à Sandra Felgueiras sobre a Spin Não Viva, toda a gente falou sobre tudo o que ele disse lá, mas ninguém falou... Eu sei que é muito menos importante,
mas ninguém falou dele não ter posto as cortinas. E eu acho que apesar de tudo... Eu não sei do que é que estás a falar, já é a segunda vez que falas disso. Que história é essa das cortinas? Ele queixou-se, ele vivia na residência, teve a ver na residência oficial do Primeiro-Ministro, que de facto tem péssimas condições. Eu depois fiz uma visita e de facto eu corroboro que aquilo tem péssimas condições para se viver. Porque aquilo está transformado num local de trabalho. Portanto, não há, ou seja, não quer dizer. E faltavam cortinas, é isso? E não tinha cortinas e, portanto, a claridade entrava durante o dia. E ele queixou-se disso? Ele queixou-se disso e ninguém, quer dizer, eu acho que isso, ninguém falou muito disso, não é? Porque pronto, há coisas realmente mais importantes, mas apesar de tudo, quer dizer, eu acho engraçado um Primeiro-Ministro que, por exemplo, há um Ministério das Obras Públicas, por acaso nem sei se ainda há, acho que já não há, das infraestruturas, que faz grandes obras. Quer dizer, isto é uma pequena obra doméstica, quem instala umas cortinas. Eu acho que tem alguma graça um chefe de Estado queixar-se de uma pequena obra quando tem a responsabilidade de obras muito maiores, não é? Claro. Portanto, eu acho que há aqui, ou seja, isto acaba, claro que isto não é política, dita assim, não é? Mas tem alguma graça, eu acho graça. É sobre os seres humanos que fazem política. Eu acho que a razão porque isto resulta bem também é porque toda a política está feita, ou toda a ação dos políticos e não só, toda a gente que está no espaço público, no fundo, não é? Está feita para projetar uma determinada imagem. E quanto mais responsabilidades tu tens, mais uma imagem de autoridade tu queres projetar. Aquilo que tu dizias há bocado, se tens uma imagem de segurança, de conhecimento, de vontade, de certeza, não é? E isto, e o bom partido, no fundo, contrasta com isso. Quer dizer, tu vais à procura do lado humano da pessoa, do Primeiro-Ministro que está a fazer um discurso ao país sério, a dominar os dossiês, mas que não sabe o que é jogar ao pé de papel tesoura. Não é? Sim, mas eu também não me consideraria, ou seja, eu acho que isto sempre foi feito. Não é? Ou seja, se tu fores ver, tu vais ver clipes de eleições anteriores. Eu lembro o Paulinho das Feiras, né, que era o Paulo Portas, que tem fotografias a tocar pandeireta numa feira. Claro, tens o Rui Rio a tocar bateria, tens o António Costa a dançar em Maputo quando foi uma visita de Estado a Moçambique. Quer dizer, não é este tipo de coisas que vão aprofundar as relações institucionais. Mas sempre tiver, ou seja, tem graça, não é? E nós quando não vemos, ou seja, humanizar, quando mas tu não achas que aproxima as pessoas? Eu acho que sim, mas o que eu estou a dizer é, esta coisa de humanizar, o que é isso, não é? O que é que isso te dá? Quer dizer, isto é só um programa de entretenimento, eu não o tornava... Tu não estava a dizer que era o teu objetivo, sim, mas... Sim, não é exatamente, não é um objetivo. É um efeito colateral, é um efeito secundário, não é? Eu costumo dizer que tu tens dois extremos no contínuo, no eixo da humanização, não é? Tu tens o extremo menos humanizado é o Twitter, não é? O X tu falavas há bocado, não é? Que as pessoas discutem os temas como se tivessem absoluta certeza, insurgem-se umas contra as outras, são meio ignorantes. E ali tu vais lá para aprender se calhar algumas coisas, para discutir e sobretudo para te irritar com as outras pessoas, não é? E achar que eles são uns burros e não sabem do que estão a falar, não é? E portanto, uma pessoa perfeitamente banal, um ser humano médio, ali e noutras redes sociais parece uma pessoa completamente execrável. E depois tens o extremo oposto, que é, por exemplo, as séries de televisão, ou aquelas até em versão meio de documentário, que agora tens muito no Netflix, em que tu consegues humanizar um serial killer, não é? E de repente estás a ver uma série sobre o Ted Bundy e estou curioso, muito curioso a ver a história do Ted Bundy, não é? Porque é um tipo que... Depois sentes empatia quase por ele, sentes quase empatia, exatamente, sim. Ou seja, uma pior pessoa do mundo e tu sentes empatia, não é? E eu acho que o Bom Partido faz um bocado, não é com obviamente com psicopatas, não é? Mas com pessoas cuja conduta pública é uma conduta muito... distanciada do ser humano. Porquê? Porque o teu lado humano está cheio de falhas, não é? O teu lado humano, olha, na verdade já não vou ao teatro há não sei quanto tempo, não é? Ou eu, na verdade, falhas que não têm nada de mal, mas na maior parte das vezes eles, como não conseguem controlar como essas falhas saem, preferem guardá-las, não é? Sim. E ali tu expões essas falhas, mas também o lado bom, não é? Ou seja, eu acho que ali funciona bem, até, e não é por acaso que os políticos... certa coisa que eu te ia perguntar também, porque eu imagino que haja muito mais interesse dos políticos agora a ir ao Bom Partido do que havia no início, quando não conheciam o formato. Não é? Eles próprios gostam de ir, têm algum receio que aquilo lhes fuja de pé, mas no fundo eles gostam porque sabem que aquilo os humaniza. Eu por acaso não sinto esse receio, não sei. No início não era mais difícil? Não, o contacto, seja a primeira vez, lá está, foi muito mais difícil chegar às pessoas porque ainda não conheciam, não é? Ainda não sabiam o que é que isto era. Sim, e depois diziam, olha, eu dou mas meia hora, né? Gravamos meia hora. Sim, aconteceu várias vezes, sim. E tivemos o primeiro episódio com o Luís Montenegro, depois por causa da agenda, foi meia hora só. Mas sim, agora é claro que agora é mais fácil só porque já conhecem o formato e não aconteceu nada de muito grave. Exato. Não tivemos nenhuma, ninguém atirou tinta verde, apesar de um episódio ter acontecido depois de um episódio que eu gravei, que eu já contei essa história. Foi depois do Luís Montenegro ter gravado o primeiro episódio nas legislativas de 2024.
foi à fila e levou com tinta verde, portanto foi 10 minutos depois. Foi 10 minutos depois, ele foi para lá e levou logo. Mas não, ou seja, eu acho que a partir do momento que já há um património de olha, isto existe, não correu assim tão mal. Não, quer dizer, eles na pessoa vêm ter connosco, que eu acho que é mesmo uma grande. Eu não desvalorizo esse lado logístico, sim, o lado logístico, porque eles de facto eles têm mesmo mais que fazer e portanto nós disponibilizarmos para irmos lá ter com eles para os deixar confortáveis e depois essa gestão da agenda também, ou seja, por exemplo, este ano eu estava a gravar outra coisa, eu estava a gravar outro projeto e eu lembro-me, sim. Isto foi abaixo, portanto em março, foi 11 de março para aí, 11 de março o governo vai abaixo e as eleições são a 18 de maio, portanto são 2 meses em que eu tenho que parar o que estava a fazer antes e faço isso porque adoro fazer isto, ou seja, eu adoro fazer o Bom Partido e tenho que, pronto, depois temos que fazer os convites novamente aos partidos todos, temos que esperar que eles formem as listas, depois temos que fazer a gestão do calendário de encaixá-los, depois a preparação das entrevistas, fazer montagem, edição, cor, som, publicação, e, portanto o calendário talvez seja a parte até mais difícil de, apesar deles agora estarem muito mais disponíveis, eles próprios não têm uma agenda e há várias vezes que é adiado e que temos que gravar no outro dia. Imagino, sim. Aliás, nós tivemos, não sei se te lembras, nós tivemos para gravar nessa altura. Eu desmarquei uma data de coisas. E uma vez tu disseste, porque na altura estava vai, não vai para haver eleições. Tu disseste, se houver eleições, não vai dar, só depois. Sim, pronto. E houve. Sim, eu não sei, eu desconfio que eles esperam não tornar isto um programa anual, mas tive que cancelar várias coisas e depois o encavalitar, isso talvez seja, ou seja, enquanto a operação logística, encavalitar aqui tanto a produção das coisas como a publicação, são 2 meses para fazer tudo e isso talvez seja assim a coisa mais chata, não é? Porque, pronto, ou seja, isto é uma estrutura pequena, isto é produzido pela Kilt, a equipa é a mesma desde o primeiro Bom Partido, portanto é uma equipa que eu confio plenamente, é uma equipa excelente. Nós, uma curiosidade, não sei se é interessante ou não, temos tempo de gravar os episódios, editar e publicá-los. Nós, quando temos os episódios em mãos já finalizados, temos para aí à volta de 3 semanas até às eleições. E depois não podemos publicar no dia de silêncio, portanto tem que ficar tudo publicado. Nestas eleições o primeiro episódio, aliás o trailer é publicado 2 semanas antes. Nós tínhamos uma dinâmica de publicação de dia sim, dia não. Pronto, e em termos logísticos, como isto depois tem, pois é toda aquela chatice que é o que vocês fazem aqui também, não é? Que é amplificar isto depois em redes e não sei o quê. Temos sempre ou seja, aquilo no fundo é uma linha de montagem que tens que estar a pôr coisas cá fora. Exato, e com várias partes, não é? Com vários elementos. Exatamente. Pronto, e eu, no fundo, copiei a estratégia de Ruben Amorim. Não, porque uma vez espreitei não sei qual é. Vou-te explicar. Copiei lá no ADN havia uma... ADN de Leão, que era o podcast do Sporting. Do Sporting, exatamente. Aquilo nós partilhávamos lá com a equipa de comunicação e era na academia e tinha lá o quadro dos jogos da equipa de Sporting. Pronto, e há ali uma certa altura da época que encavalitam-se os jogos do campeonato com os jogos da Liga Europa e portanto imagina, tu um sábado o Sporting joga com o Gil Vicente e na quarta-feira joga contra o Dortmund e portanto na preparação e no rescaldo dos jogos, se calhar o jogo, por exemplo, o pós-jogo com o Dortmund coincide com o pré-jogo Gil Vicente e portanto a forma que eles arranjam de organizar aquilo é cada jogo, em vez de estar a dizer na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, como eles arranjam, a forma é o dia de jogo é um dia 0, o dia anterior é o -1, o dia depois é o +1. Pronto. Então isso nós usávamos exatamente o mesmo, lembrei-me disso, nós vamos usar exatamente o mesmo, mas ou seja, o dia, por exemplo, dando o exemplo do que aconteceu, o primeiro episódio foi com o Luís Montenegro, o segundo episódio foi com a Mariana Mortágua e foi dia sim, dia não, portanto, ou seja, o dia a seguir ao lançamento, portanto, o Luís Montenegro era o -1 da Mariana Mortágua. Exatamente, o +1 Montenegro é o -1 Mariana Mortágua. E no +1 Montenegro nós temos, por exemplo, os Reels, temos que passar aos parceiros, à Fundação, ao Expresso, temos que passar os formatos deles. No -1 de Mariana Mortágua temos que passar a cor para o colorista, temos que passar o som para a masterização final e, portanto, a sobreposição, ou seja, este quadro, parecendo assim, isto parece um bocado inútil o que eu estou a dizer, mas isto dá imenso jeito para organizar a equipa. Claro, porque tu consegues, em vez de estares a dizer quarta-feira, quinta-feira, não sei o quê, organizas só com -1 e +1 e está tudo resolvido. Pronto, essa talvez seja no meio de ser muito mais fácil organizar isto quando já tens uma temporada para trás em que os conseguiste convencer a entrar nisto, não deixa de ter essa complexidade, não é?
tens aqui uma curva de aprendizagem, não é? Vais aprendendo, mas essa complexidade existe sempre, não é? Até porque depois deve haver imensos imprevistos, não é? Sim. Não é sempre igual, não é? Sim. Sobretudo lá está, porque eles têm, ou seja, nós fazemos isto enquanto eles estão em campanha eleitoral e portanto eles têm aquelas solicitações de irem, não é? Sei lá, vão a Câmara dos Lobos, vão a não sei onde fazer uma ação qualquer e não dá para estarem em Lisboa. Exato, sim, esquece. Vocês são quantos na equipa no total? Ora bem, então nós quando vamos, eu também não gosto de ter como tu, não é? Que não tens aqui ninguém no estúdio para eu não gosto de ter muita gente lá a chatear, porque eles já têm os assessores e eles às vezes olham para os assessores à espera de sinais, sim, né? Há temas que eles olham para os assessores e portanto eu gosto de ter pouca gente. Portanto nós temos um diretor de fotografia, que é o João Fevereiro, depois temos um operador de câmara que opera portanto um geral, isto é muito técnico, não interessa, mas pronto, e os fechados dos convidados e depois uma câmara de making of, portanto opera 4 câmaras, só uma pessoa. O diretor de fotografia também ajuda. Depois temos um operador de VHS, faz a câmara de VHS. Depois temos um produtor. Vocês têm mesmo a câmara de VHS? Eu achava que era um efeito qualquer. Não, é mesmo com uma câmara de VHS, pá. Muito bom. É a minha câmara de VHS, pá. Aquilo, ou seja, Onde é que se arranja isso? Aquela câmara custa 70 euros. Incrível. É uma câmara que custa 70 euros, que ainda é com um mini DVD. Depois ou seja, aquilo depois tens que converter, tens um programa em que convertes aquilo de mini DVD para formato MP4. Por acaso demos algum trabalho, tivemos alguns problemas de conversão, porque, por exemplo, o episódio do PAN deu o BR, a câmara, e pronto, portanto, aí foi artificial. Sim. Fizemos uma VHS artificial porque não tínhamos. Pois. Sei que eles quase não elegeram. Mas é uma equipa muito pequena, pá. É uma equipa, até porque quando tu vais para a Assembleia, que eu acho sempre fascinante, e nós gravamos sobretudo na Assembleia, que é um daqueles sítios em que tu entras e ouves sempre aquele sabes, aquela coisa a vertigem dos tetos, não é? Aquela coisa da... Sim, é imponente. Que eu acho que isso é super importante para o programa, lá está, para a tal tensão, para o tal contraste. E eu acho que talvez também venha, não sei, eu tenho esse fascínio para aquilo, não sei, eu lembro-me da primeira vez que fui lá numa visita de estudo quando era puto e ficar completamente fascinado. Daquela sala dos Espaços Perdidos, nem podes gravar lá. A sala dos Espaços Perdidos não podes gravar. Eles proíbem, sim. Eu acho que é aquele corredor até onde eles, ou seja, é a saída mesmo da Assembleia, onde eles circulam, onde dão aquelas entrevistas aos jornalistas ali à queima-roupa, não é? E aquele paredes em mármore, os pilares, tem umas pinturas, acho que é do Bordal Pinheiro, aquelas pinturas a óleo, e aquilo tem um ar super... Sim, vocês iam lá gravar um programa de humor, né? E depois estamos lá nós somos uma equipa de putos, ou seja, a nossa equipa somos miúdos de entre 20 a 30 anos, que estamos ali a fazer aquilo, ou seja, ao lado estão aliás, nós até de vez em quando apanhas lá políticos, porque eles agora também filmam-se eles próprios lá na Assembleia a fazer vídeos para redes sociais, exatamente, para o TikTok. Já apanhámos alguns lá. Mas pronto, essa parte de ir à Assembleia é sempre fascinante, pá, eu acho. Eu lembro do episódio falando em episódios com tensão, o do Rui Tavares. É um episódio com uma tensão engraçada, porque no sentido mais superficial não há grande tensão, ou seja, ele é um tipo muito à vontade e fala sobre tudo, está muito alinhado. Mas havia ali uma tensão clara, pelo menos no primeiro, que eu lembro que gostei imenso, que ele, sendo um tipo muito simpático, nunca consegue tirar aquele tom professoral. Sim. Então ele estava sempre a dar uma aula. E havia uma tensão extra que ele tinha que ir buscar o filho. Exato. Ele não queria... isso é ótimo. Ele tem que ir buscar o filho. Sim. Para mim é ótimo, porque lá está. Porque aí eu tenho forma de apertar, lá está. Não são os 15 minutos da televisão. Sim. Mas eu sei que tenho que me apressar. Sim. Porque... E ele... está ali naquela tensão de ter de ir buscar o filho, mas se calhar tu provoca-lo com uma pergunta, ele quer dizer mais qualquer coisa, né? E aquilo vai-se prolongando. E esse episódio foi um dos que eu acho que funcionou melhor também. Por isso, apesar de, por exemplo, a pessoa com quem eu escrevo as minhas coisas, o Rogério Casanova, que me ajuda imenso nisto. Misterioso, Rogério Casanova. Misterioso. Diz que eu tive mal nesse episódio. Então. A certa altura estou a confrontar o Rui Tavares com a intelectualidade, não é? Sim, eu lembro disso. E eu já não me lembro qual foi a referência que eu terei usado, não sei se foi para aí o Godard ou assim. Mas o Rogério Casanova, como também é um intelectual, disse-me, tu vais fazer perguntas sobre intelectual e usas uma referência que nenhum intelectual considera, mas não era o Godard, rapaz, não sei qual é que é. Certo, tu achavas que estavas a dizer uma referência muito intelectual e na verdade era... Sim, mas ou seja, eu estou no fundo a ser o defensor da minha perspectiva não é? Da intelectualidade. Sim. Não é? Claro que não é a melhor, ou seja, mas isso, eu estou a fazer ali o que sei, não é? E estás a fazer quase que é o que eu tento também fazer aqui de outra maneira, ser o representante do ouvinte, não é? Sim. Ou seja, estás-te a pôr e de facto quem
para muita gente que eu imagino que aprecia o Rui Tavares, ao mesmo tempo estranha esse lado dele de... há ali uma pose, não é? Há ali uma pose que eu acho que a maior parte das pessoas, eu pelo menos não acho, não entendo que seja mal intencionada, mas é uma pose que tem que ver com o artifício do professor, não é? Que está sempre muito confiante a contar uma história. Sim, está sempre com o seu casaco bombazino, não é? Sim. E muito articulado, portanto tudo aquilo é... Sim, epá, mas é super interessante. E eu tenho pena, por exemplo, este último episódio que fiz com ele tem cerca de 2h30 e foi só 1 hora para o ar. E ele tem lá grandes teses que eu acho muito interessantes. Mas que não era para ali. Mas que não funciona, porque não funciona ali, não é? Porque é outro registro. Mas eu, por acaso, eu devia ter uma forma de meter aquilo cá fora, não é? Mas ficava um programa muito diferente. Ficava um programa muito diferente. Lado B. Sim, porque pá, o que eu tento ali também é quebrar, ou seja, as interrupções. Deve ser uma coisa que tu também às vezes tens que jogar, não é? Porque nós, sobretudo quando nós fazemos um episódio com alguém de quem as pessoas gostam e que não está habituado ao nosso ritmo de entrevista, vêm sempre, e as interrupções, não é? Mas as interrupções é a forma de marcar o ritmo. E com o Rui Tavares, como ele sabe muito, não é? E fala bastante, eu não sei, ou seja, as minhas interrupções demoram mais tempo a interromper porque eu quero ouvi-lo mesmo, eu estou mesmo interessado. Eu estou interessado no que ele está a dizer. E não é fácil interrompê-lo. E não é fácil, exatamente. E portanto, mas isso depois no edit final reflete-se, portanto eu tenho que cortá-lo depois no edit. Ou seja, é um bocado um corte à cobardia. Interrompe-lo no... É um corte à cobardia. Exato, vais interrompê-lo no edit. Interrompe no edit. Claro. É isso. O episódio, já agora partilho esta. Ele deve ser das pessoas que faz monólogos mais longos, porque ele, quando eu entrevistei aqui para o 45 Graus, que foi quase no início, para teres uma ideia, foi gravado via Skype, porque foi à distância, numa altura em que ainda se usava Skype, o Skype já nem existe. Foi via Skype, sem câmara. Ele estava em Itália e eu fiz-lhe uma pergunta inicial e ele ficou a falar 20 minutos. Sim. 20. Sim. Há podcasts de 20 minutos, ou seja, o podcast, se fosse um podcast mais curto, era só aquilo. Rui, então já não sei qual era a pergunta. Então, não é? 20 minutos. Então, adeus, até à próxima. Sim, não, é verdade, aconteceu. Sim. Podia ter sido isso. E eu depois provoquei porque ele tinha lá uma. Lá está, eu queria essa tensão e há uma tese que ele está a falar sobre. Ele está a falar da ótima capacidade que temos que eles têm no Parlamento de poder pesquisar uma palavra e a primeira vez que ela foi dita na Assembleia, portanto lá através do sistema, e ele está a falar de um político que foi o primeiro a referenciar a palavra anarquismo, que foi o Fernão Boto Machado. Só que ele já tinha falado disso no podcast dele que eu ouço. E portanto eu antecipei-me disso o nome Fernão Boto Machado para provocar, para causar lá essa tensão. Mas esse deixei. E aí ele tem uma tese longa a falar sobre o Fernão Boto Machado. Mas pronto, ou seja, o desafio aí é tudo. Pá, mas também é a parte que eu gosto mais nessa preparação da entrevista, e é muito mais fácil da segunda vez, que é, eu já sei que o Rui Tavares é um convidado que fala muito, não é? E eu quero ver para onde é que aquilo vai. E portanto aí as minhas interrupções se calhar são um bocadinho mais latas. Não é? Ou seja, eu enquanto que se calhar há outros convidados que eu interrompo um bocadinho mais porque quero um ritmo mais acelerado, não sei, isso depois depende. Sim. Estou a tentar também aqui formalizar e arranjar uma forma, mas isto no fundo é só isto é o problema de tentar falar de coisas pouco sérias. Estás a complexificar uma coisa assim. Exatamente, não sei se é. Aliás, como é que é eu ia te perguntar isso, como é que é o processo de edição, depois como é que funciona? És tu que ouves e decides, vocês fazem uma coisa colegial, tem algum método? A montagem final? Não, decidir o que fica e o que sai. É uma coisa a olho ou vocês têm critérios definidos desse género que estavas a dizer agora, do tipo, só interessa coisas que tenham alguma tensão ou não interessa estar a falar de determinado tipo de temas, não é? Vocês têm... Primeiro que tudo tem que ter graça. Agora, numa conversa tem dinâmicas, portanto não tem sempre graça. Os outros ou seja, para mim, aquelas duas coisas que eu falei antes, que é apanhar os tais momentos de inquietação, de tensão, e depois também, e isso eu faço cortes, que é tentar não polarizar. Eu não quero que saia dali um soundbite de fazer a cama a alguém. Sim. Porque isso já é suficiente. Exato. Isto é um programa de entretenimento e ninguém se deve basear naquilo para o que quer que seja, não é? Porque eu estou ali a apresentar a melhor versão de todos, não é? Ou seja, o que eu quero é que eles estejam todos bem, porque aquilo é um programa para as pessoas se esquecerem um bocado do resto. E portanto na edição, ou seja, as coisas que eu respeito é isso, tem que ter graça, eu não quero polarizar, não quero que saia daqui uma coisa que amanhã eles vão, porque é que eu fui a este programa. Claro que há coisas que é inevitável, às vezes há coisas que eles dizem mas pequenas coisas, porque hoje em dia tu sabes que há pequenos gatilhos que pegas e que há temas que
que vão lá dar. E no fundo é isso, são essas. Mas acima de tudo tem a graça. Sim. E como é que tu... Esta é uma pergunta que me interessa porque eu, como tu dizias há pouco, preparo cada um destes episódios, portanto tenho que fazer um guião para cada um destes episódios, como por exemplo o que está aqui à minha frente para o nosso. Quantas páginas? O teu está curto, por acaso. Deve ter para aí 2 páginas. Okay. Normalmente tem mais. Aqui, eu senti que podia vir à vontade. Eu senti que isto ia fluir. Tu tens um método para fazer o guião? Onde é que vocês vão buscar perguntas? Qual é a abordagem criativa? Isto é válido na verdade, isto é válido para o Bom Partido, mas pode ser válido para outros projetos também, para a série do Vai Correr Tudo Bem, por exemplo. Né? Ou seja, faço isto com o Rogério faz uma primeira pesquisa dos tópicos, faz um primeiro draft. Da cabeça dele é isso? Ou seja, ele pensa em... Ou seja, quando estamos no processo de escrever o guião, ouvimos muitas entrevistas, sobretudo as menos interessantes, ou seja, programas de daytime. Para mim, ou seja, acho que o material que nós gostamos mais de usar é entrevistas perdidas no tempo. E vamos buscar muito isso, ou seja, entrevistas que eles deram em 2007. Claro, quanto mais antigo melhor. Quanto mais antigo, mais polido, menos polido. Sim. Não é? Lá está, mais perto daquela coisa que eu quero ir buscar, daquela fase do coming of age, não é? Aquela coisa de eles estarem lá atrás, em que não tem aquela capa da política ainda. E portanto é ir atrás disso e não ser, e tentar, porque há coisas de facto que aparecem nos programas de daytime que fazem parte daquilo, lá está a história dos cabides, a história do Neto Sapateiro, a história do senador Salvador, portanto, essas histórias que eu sei que se falar de um desses temas, eles já têm uma forma de se esquivar e falarem daquilo que querem dizer. E, portanto, a mim interessa-me mais, se é para falar disso, que seja na repetição. Porque é que eles falam disso tantas vezes? Pronto, mas ou seja, o processo é esse, primeiro recolher muita informação, ou seja, um guião tem à volta de 20 a 25 páginas. Eu prefiro ter bifurcações, ou seja, um tema e se for para este lado vou para aqui, se for para aquele lado vou para ali, para estar preparado para tudo. Portanto é muito pouco espontâneo. Mas na verdade os momentos que se tornam mais especiais são aqueles que são insólitos e que não foram preparados. Lá está o pedra, papel, tesoura que eu não consegui calcular. Ou seja, eu tinha de facto preparado, eu levei um tapete de golfe para nós jogarmos golfe. Mas eu não fazia ideia que ele não ia saber jogar o pedra, papel, tesoura. Eu nem me lembro. O pedra, papel, tesoura surgiu na altura. Nem tinha planeado fazer. Isso, não é? E portanto, quer dizer, eu posso preparar tudo, não é? E por isso é que eu acho que, ou seja, eu acho que a diferença entre uma minha má entrevista e uma minha entrevista boa é a preparação. Mas depois a entrevista entre uma boa entrevista ou um bom momento e um momento excelente é de facto eu deixar-me ir. Porque só assim é que vai dar esses momentos, não é? Claro, sim. Mas a preparação ajuda a isso, acho eu, porque ajuda a criar essas oportunidades. Sim. Quanto mais souberes sobre eles, não é? Claro, exatamente. Mais íntima é a conversa. Sim. Se bem que eu acho que é sempre uma ilusão, e por isso é que eu também não acredito muito quando falas disso de humanizá-los e não sei o quê, eu acho que eles não deixam de estar ali numa performance. Quer dizer, claro. Uma conversa minha, sei lá, com o Rui Tavares, não é igual à conversa que ele tem com um amigo ou com a mulher. Claro, exato. Não é igual, sim, não é igual. Claro. E, portanto, essa coisa de humanizá-los eu acho que é sempre um bocado... não é bem verdade. Não é? Eles estão ali numa performance. Aquilo não deixa de ser... O que nós estamos ali a ver é a forma como eles encaram a entrevista, como, se calhar às vezes até diz como é que foi a preparação deles de media training para aquilo, não sei. Pois, eu ia te perguntar isso. Tu notas que eles estão melhores? Ou seja, notas que estão mais preparados? Eu acho que a forma de parecer que eles estão bem preparados ali é eles não virem preparados, não é? É quanto mais natural for. Claro, mas tu achas que eles estão mais adaptados ao formato? Perguntando de outra forma. Espero que não, porque isso depois é o problema que é, mas se vamos a eleições todos os anos, se isto torna uma coisa recorrente, deixa de ter graça. Sim. Porque torna-se... Tu queres que não, mas notas isso ou não? Eu estava com medo, confesso, nestas eleições aqui, porque tinha feito há um ano, já os conhecia, o único a não conhecer era o Paulo Raimundo, que na primeira não tínhamos tido agenda para realizar a entrevista, e portanto estava com esse receio de que houvesse esse... Ele já vem com isto preparado, vai ser uma coisa muito mais forçada, mas eu não senti isso, pá. E porque, lá está, porque eu acho que as instituições realmente são importantes. E portanto, como as instituições são importantes, eles representam qualquer coisa, não é? E eu acho que eles, ou seja, apesar de tudo, eu acho que eles também já tiveram tantas entrevistas, eles já tiveram tantas coisas que a minha ficou lá para trás e eles já esqueceram como é que isto funciona. Pois, talvez. Porque já passaram tanta coisa. Se bem que eu acho que eles dão cada vez mais importância a este tipo de... Mas não sei. Eu acho que há coisas muito mais importantes na vida. Ou seja, eu quando fui à residência do Primeiro-Ministro, nós queríamos meter uma jarra no plano.
E eles disseram, mas não se pode mudar aqui as coisas na residência do Primeiro-Ministro. Temos que pedir autorização. Exceto escrutinados. Exatamente. E portanto tiveram que ligar, não sei para quem, para não sei, para o CEO das jarras, para pedir para mudar aquilo de sítio. Pronto, e não podemos mudar uma jarra de sítio. Não podemos. Então, ou seja, isto o que é que me diz? Ou seja, há tanta burocracia e tanta coisa que eles têm à frente deles, que eu acho que isto acaba por ser só eu acho que é tipo meia hora que eles vão passar, ou uma hora que eles vão passar ali, sem grandes problemas. Nota-se claramente que os políticos ligam cada vez mais a este tipo de formatos. E não é só bom partido, não é? Ligam tudo o que seja entretenimento, tudo o que permita dar um ar mais autêntico, é uma coisa que eles valorizam cada vez mais. Não é? E nestas últimas eleições ficou claro. Eu não sei se eu não sei. Achas que é isso ou nós é que estamos mais atentos a isso? Não, tu notas nas escolhas deles, as escolhas de entrevistas que dão. Sim, okay. O Montenegro nas últimas eleições privilegiou claramente programas certo. Mas aí então, olha, subscrevo por exemplo o que o Ricardo disse. Acho que ele falou no debate das rádios, e eu vi isso também, e fiquei, ok, que é no debate das rádios. Reservou-se, que é um debate sério, não é? Com todos os candidatos. No final reservaram um minutinho para as perguntas finais, que eram perguntas disto ou aquilo, tipo, perguntaram a André Ventura quem é que convidava para a piscina do seu condomínio, o Luís Montenegro ou o Pedro Santos. Ou seja, eles não, quer dizer, estamos a dizer que eles não vão a sítios, aos sítios realmente importantes, mas nos sítios realmente importantes fazem essas perguntas que nós fazemos. Sim. Não é? Portanto, também há aqui uma... quer dizer, mas claro que é grave eles não irem... Ou seja, claro que é grave não aceitarem... Não, a questão é os sítios realmente importantes. Isso na verdade mostra outra coisa, é que os sítios realmente importantes já perceberam que as pessoas querem isso e estão... Mas eu acho que se calhar é mais... Ou seja, eu acho que eu não sei se eles estão a ir mais a estas coisas. Se calhar agora há mais coisas para eles irem. Mas... lá está, sei lá, aquela campanha de 1986 do Soares e do Freitas, não é? Em que, aliás, o slogan é Soares é fixe, que é um slogan sobretudo para os jovens, sim, não é? E tu vês no filme do Markle, vês o Markle tem um filme sobre esse ano, que fala desse universo das eleições, que aquilo, há ali uma componente também de muito entretenimento, não é? Pá, que, sei lá, tu tens... Epá, é só ir a RTP Arquivo e vês tipo entrevistas do Mário Soares em que mostra a casa e está a jogar ping-pong em casa e está a passear na praia com a mulher e lá está, tens aquilo mais uma vez, o Paulinho das Feiras a tocar pandeireta, ou seja, eu acho que isto sempre existiu. Eu acho que agora, se calhar antigamente tu tinhas atenção, claro que o ponto ou seja, os políticos têm que ir a estes sítios, não é? Mas eu também acho é que nós estamos mais atentos aos sítios onde nós vamos. Por exemplo, antes, se calhar, uma notícia era as férias do Passos Coelho na Manta Rota. E agora nem sabe o destino onde Pedro Passos Coelho passa as suas férias. Ou seja, nós estamos muito mais atentos a estas coisas. E isso faz com que nós achemos que eles estão a ir muito mais a isto do que ao resto. Sim, tudo está muito mais exposto, não é? Porque está tudo... Já não é só ligar a televisão, não é? No telemóvel, nas redes sociais, estás a receber, estás muito mais exposto a tudo o que aconteça e estás exposto dessa maneira meio a clickbait, não é? Com um título qualquer chamativo. Claro, sim. E eu também não sei se um programa como esse poderia ter surgido numa televisão, por exemplo. Ou seja, dito de outra forma, se ele poderia ter surgido... Estás a falar do Bom Partido? Sim. Então, antes da revolução das novas plataformas, digamos assim. Ou seja, não sei se uma televisão poderia... arriscar um formato desses. Depois, claro, foi fácil associar-se, não é? Mas isso também no início vivia de ser pouco institucionalizado, não é? Estou uma equipa e tal. Mas continua a ser, ou seja... Claro, mas agora já está testado, não é? Sim. Achas que poderia ter surgido numa televisão? Não. Acho que não, sim, porque também não tinha historial nenhum de fazer entrevistas quer dizer, eu nunca falei de política na vida. Exato, lá está. O que eu sinto é que quando há estes espaços mais informais, estão sempre muito polarizados. Lá está, tens alguns programas em que vão os da equipa de uns e vão os da equipa de outros, não é? Sim. E são descontraídos, mas dentro da equipa. Eu não sei, eu sempre tive um fascínio, por exemplo, eu lembro do Paulo Portas, é irmão do Miguel Portas. Pronto, que o Miguel Portas faleceu há alguns anos, mas eles, ou seja, eu sempre achei aquela coisa deles, estamos numa época tão polarizada, mas tínhamos dois irmãos, um era líder do CDS, o outro era do Bloco. E chegaram a ser os dois candidatos à Câmara de Lisboa, que é incrível. Nem me lembro disso. E tu tens agora o exemplo na Câmara de Aveiro, os dois candidatos do PS e do PSD são irmãos.
É o Luís Souto Miranda e o Alberto Souto Miranda. Acho que é assim o nome deles. Onde é que foste buscar esse factoide? Eu vou ter agora eleições autárquicas, pá. Eu ando aqui, eu ando a trabalhar. Mas espera aí, vocês vão fazer uma coisa para as autárquicas? Estamos a ver o formato. Ainda não sei. Ainda não sei. Porque também logisticamente, repara, há muitas câmaras e portanto nós somos meia dúzia de pessoas a fazer isto, portanto não sei, vamos ver como é que vamos fazer. Não sei se vamos fazer, confesso. Era giro podiam fazer um, olha, fica a não diz ideias porque depois se estás a dar uma ideia, depois já não vou poder usar, porque isto é depois aquele porque não me deixa a ideia. Não, é uma ideia de método de escolha de câmaras, não é uma ideia de... Nós já temos uma ideia. Não queres saber então? Ok, não quer saber, não quer que me digas, Depois diga em off, assim não ficas comprometido. Sim, se é uma coisa, já reparaste disto, é uma coisa muito aquele ego da ideia, não é? Exatamente. Depois se eu fizer assim, a ideia é tua. Isto é uma estupidez. Mas estás-me a apertar aqui, pá. Eu já suei hoje. Já? Sério? Já. Estou só a fazer perguntas fáceis. Olha, uma pergunta difícil. O Ventura, vocês não convidaram, vocês convidaram mesmo e ele não quis? Sim. Convidámos o André Ventura para as primeiras eleições. Convidámos todos. Ou seja, o convite foi igual para todos. Convidámos para as primeiras eleições. Foi o único que não nos respondeu. Pá, e até admito que eventualmente, ou seja, fosse porque não fazia ideia do que é que isto era e não se queria associar, pronto. Mas convidámos novamente para as segundas eleições, onde pronto, já calculo que tivesse visto, para as europeias, e também não responderam também. Mas é incrível, porque seria altamente eu diria que ele era o candidato que tinha mais a beneficiar com uma coisa deste género. Mas para estas, ou seja, portanto, nas europeias convidámos, também não respondeu. E portanto nestas aqui, editorialmente decidimos não convidar. Pois, faz sentido. Não quis entrar. Sim, exato. Mas é estranho, por acaso. Por exemplo, o PCP na primeira eleição não pôde ir, mas foi uma questão de agenda e respondeu-nos logo. Responderam-nos a dizer que não dava. Ainda tentaram que fosse online, mas não dava para fazer online. Mas pronto, mas responderam. Online é giro. Sim, online foi uma assistência. Mostra que o PCP, atenção, um partido bastante à frente. Exato. A sugerir online. Fazer uma call por Zoom. Se calhar queriam por Skype, não é? Isso também. Não sei. Mas, olha, por acaso gostei bastante dos dois episódios com o PCP. Com o João Oliveira e com o Paulo Raimundo. E um deles foi interrompido por umas senhoras a cantar. O primeiro, o João Oliveira, foi interrompido. Sim. Há uma pergunta que me fazem muitas vezes e eu não sei responder. Pergunto-me se tu saberás, já devem ter feito a pergunta muitas vezes, quais são os teus episódios preferidos? Ou quais são os que mais surpreenderam? Lá está. Eu vou voltar àquilo que disse há bocado, que é a minha percepção é sempre a contrária. Às vezes, ou seja, eu gostei desse da Catarina Martins e as pessoas acharam que ela estava com uma postura defensiva. Claro, mas por isso é que é interessante ter a... Mas sei lá, eu por exemplo, eu acho que ou seja, isto é... Por exemplo, gostei muito do primeiro episódio com o Pedro Nuno Santos, para dar exemplos dos dois líderes, do primeiro episódio com o Pedro Nuno Santos e do segundo episódio com o Luís Montenegro. Acho que foram assim 2 episódios. Sim, o primeiro do Montenegro... Porque tínhamos menos tempo, lá está, tivemos 30 minutos. O primeiro episódio do Pedro Nuno Santos acho que foi excelente. Lá está, apanhámos também nesse pequeno gag do Baby. E este segundo episódio do Luís Montenegro, porque acho que tinha aquele gravitas de primeiro-ministro na residência oficial e tudo mais, em que de facto as pessoas estão realmente muito preocupadas de a jarra e primeiro-ministro assim, e depois ele chega e é um bem disposto e no final, e aliás, o exemplo que eu tenho deles é que eles são pessoas que gostam destas coisas. Ou seja, no final nós estamos a jogar golfe, estamos a tentar acertar no buraco. E ele diz, os assessores estão todos a dizer, temos de ir embora, temos aqui uma coisa. Ele, não, eu agora não me vou embora enquanto não acertar nisto. Enquanto não acertar à primeira. Portanto, ele próprio, o Pedro Nuno Santos também tem uma agenda, não sei o quê, mas depois teve a mostrar a sede do PS à Lili Canessas, depois do episódio todo. Estiveram lá, portanto, ou seja, eles tiveram tempo para nós. Claro, exato. Aí, portanto, eu acho que eles... Também têm ego, não é? O ego faz arranjar tempo, não é? Mas eu acho que nós somos pouco relevantes para eles, ou seja, eu acho que eles estavam só a divertir. Não tem a ver com ego, eles estavam só a divertir. Sim. Acho que foi só... Quando a pessoa gosta de se ouvir... Sim, mas eu não sei se isso é... Eu acho que... Quando eu digo ego, não é... Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Não é uma crítica, todos temos, não é? Sim. Sim, isso foi um dos temas, eu cheguei a falar disso com eles. E o político tem uma performance também, não é? Claro, o político... Ou seja, fala em público, não é? Se não gostar de se ouvir, está na profissão errada, não é? Sim, talvez sim. O que é errado, não é? Às vezes deviam gostar de ouvir, não é? É mais importante ouvir o eleitorado, não é? Certo, sim, mas têm de gostar de ouvir, não é? Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.